Hoje no podcast da escola, aqui no Oswaldo Cruz, nós estamos com a Silvana Valim. De antemão, a gente quer te agradecer para a Silvana a disponibilidade de estar vindo participar aqui conosco. Então, muito grata mesmo. E assim, só de você estar aqui, a gente já sente uma energia diferente. Muito obrigada mesmo. E as crianças vão estar te questionando hoje para a gente saber sobre a justiça restaurativa. Aproveita. Então, muito obrigada. Júlia? Fala um pouco sobre você, sua formação e cidade onde nasceu. Bom, vou começar da minha cidade. Nasci em Cruzeiro do Oeste, Paraná. É pertinho daqui. Meu nome é Silvana Valim, sou professora da Secretaria Municipal de Educação há 33 anos. E sou graduada em Pedagogia, em Ciências Biológicas, especialista em Justiça Restaurativa. O que é justiça restaurativa e comunicação não violenta? Bom, a justiça restaurativa é uma coisa. A comunicação não violenta é outra coisa. Mas elas se juntam, tá bom? Então agora, Natan, vou explicar para vocês o que é a justiça restaurativa. Vocês conhecem a justiça retributiva tradicional, todo mundo fala, certo? A gente merece justiça. Ele pegou tal coisa, merece um castigo. Não é assim que a gente conhece a justiça? A justiça restaurativa ela é diferente dessa justiça que a gente conhece de punição e de castigo. Tá? Você foi mal na escola? Vai ficar sem o celular? Então, isso seria uma punição, não seria? Mas, se eu falar, bom, você foi mal na escola, vamos conversar sobre isso? O que é que está acontecendo? Você precisa de ajuda? O que o pai pode fazer para te ajudar? Pai, não gosto de matemática. Então vamos encontrar alguém que faça você gostar de matemática? Então se a gente for ver, isso é uma comunicação não violenta, mas também dentro da prática da justiça restaurativa. Eu vou trabalhar com você a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, tá? Mas sem te punir. Porque você já se sentiu punido por não ter te dado a nota boa. Não é verdade? Você já está com o coraçãozinho apertado, não é verdade? Então, a justiça restaurativa, ela é aquela justiça que cuida das relações. Se vocês brigam aqui na escola? Sim. Brigam, né? E quando brigam, o que acontece? Fica bravo. Fica bravo. Vão para a sala de quem? Da diretora. E daí o que acontece? Olha, se você continuar dessa forma, eu vou ter que chamar a mamãe. Pai, não chama não, por favor. Né? Mas aí então a gente vai trabalhar com vocês com a prática restaurativa. Vamos trabalhar a questão da autorresponsabilização. Então, eu não preciso dizer para a mãe do Natan que o Natan não está fazendo as atividades na sala. Mas eu vou ter que explicar para ela, mas eu vou conversar com o Natan. Qual é o melhor caminho para que ele consiga desenvolver as atividades? Isso, dentro da escola, a gente chama de prevenção. Isso também é justiça restaurativa. Tá? E a diferença, a comunicação não violenta, ela já vem para explicar para a gente que no dia a dia nós somos violentos, certo? Quando eu quero pegar algo do meu colega emprestado, ele não quer me dar e eu vou e pego na marra, tá? Isso já é uma violência, não é? Então, quando eu consigo conversar de uma maneira educada e respeitosa, que eu não magoo o meu colega, isso é uma linguagem não violenta, tá? Contrário disso, é uma linguagem violenta. Entenderam? Então tá bom. Próxima. 3. É Bernardo? Quais são os objetivos da justiça restaurativa? Então, a justiça restaurativa tem muitos objetivos, tá? Dentro da escola, vou falar mais a visão de prevenção, tá? Primeiro objetivo, aqui dentro da escola, trabalhar com a prevenção, tá? Se eu vejo que 2 colegas não estão se dando muito bem, tá diferente um olhar para o outro, eu já imagino que aquilo ali não vai ser legal. Eu vou trabalhar na prevenção, certo? Eu vou chamar para conversar. O que está acontecendo? Vocês gostariam de explicar? Por que é que vocês estão brigando? Vocês são tão amigos. E eu vou dar oportunidade para vocês conversarem, para vocês dialogarem, falar por que você está magoado, que você não quer mais ser amigo dele, que é tão importante ser amigo, não é verdade? Então, esse é um dos objetivos dentro da escola.
trabalhar a prevenção de conflito, fazer com que a gente consiga falar dos nossos sentimentos com os colegas, né? Um outro objetivo que é muito importante, depois eu vou explicar lá no Círculo de Construção de Paz, quando a gente trabalha com as práticas da justiça restaurativa na roda de conversa, passando o objeto da palavra, como a professora talvez já explicou para vocês, é um momento onde cada um pode falar das suas necessidades, dos seus sentimentos. Eu estou ansioso, eu estou nervoso porque vai ter uma gravação hoje, eu nem consegui dormir. E a mãe está preocupada, por quê? Isso é ansiedade, não é? Então a gente precisa aprender a dialogar sobre isso. E uma coisa que a gente desenvolve muito nessas práticas é o saber ouvir. Porque a justiça restaurativa, ela quer dar direito de fala e de escuta respeitosa, onde eu posso falar e você me ouvir. Esse é um dos objetivos. E cuidar do relacionamento das pessoas. 4. Sim. Como funciona a justiça restaurativa nas escolas e quais são os Benefícios. benefícios? Tá. Vamos começar dos benefícios. O que é benefício? É quando eu ganho algo, não é isso? Qual é o benefício, então, da justiça restaurativa na escola? Se eu tenho prevenção, eu vou ter um melhor relacionamento entre os alunos, não é? Entre os professores. E todo mundo não vai ficar mais tranquilo? Vai. Se eu tenho um recreio organizado através das práticas restaurativas, da gente trabalha os regulamentos, a gente conversa, como que vai ser a divisão? Quando vocês chegarem lá para jogar a bola, como que vai ser? Vocês vão perder tempo brigando para organizar o time? Não, porque vocês já estabeleceram toda a organização de vocês com um diálogo respeitoso, certo? Olha, ninguém vai chutar, ninguém vai machucar, ninguém vai dar pedalinho, não é? Por que pedalinho? Isso aí é uma outra conversa. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Às vezes a gente faz isso e a gente nem sabe o que é, não é verdade? Então, esse é um dos objetivos. Tá? E são dos benefícios também, trazer um pouquinho mais dessa tranquilidade pra gente, de saber que eu posso falar dos meus problemas, não é? Se eu tô chateado com alguma coisa, eu chego lá em casa, eu falo, mãe, aconteceu tal coisa, mas fica tranquilo porque a gente trabalha com as práticas restaurativas lá na escola e amanhã eu vou pedir uma oportunidade, o objeto da palavra, para eu falar como eu estou me sentindo. Isso é um dos benefícios, tudo bem? Próximo. Quais são os principais desafios encontrados nas escolas sobre a justiça restaurativa? Esse desafio é difícil. A mesma coisa de vocês na sala. Qual é o maior desafio na sala de aula quando a professora trabalha com também? Manter a sala organizada, sem briga, sem conversa, não é isso? E o maior desafio da professora é fazer com que essa sala, então, tenha um bom comportamento para que todo mundo aprenda, certo? Mas, na justiça restaurativa, o maior desafio hoje na escola é trabalhar, na verdade, com os profissionais, com os adultos, certo? Porque se eles entendem que essa prática é necessária para trabalhar com vocês, eles vão abraçar. Ah, mas demora. Vamos supor que a gente tem uma situação difícil, aconteceu alguma coisa na sala, vocês estão chateados por algum motivo, e eu chego na sala e vejo que vocês estão chateados. Brigado, um está olhando para o outro. Aí eu digo assim, vamos fazer uma roda de conversa então? Então, às vezes a gente tem que parar uma meia hora para eu olhar assim, ó, no olhinho de vocês. Por isso que a gente senta em círculo, porque no círculo a gente olha no olho. E aí eu preciso passar para cada um falar o que é que está acontecendo, como está se sentindo, o que gostaria que mudasse, o que gostaria que melhorasse. E isso demora algum tempinho. E às vezes eu não estou disposto a parar para ouvir e para cuidar dos relacionamentos. E aí, na verdade, eu acho que eu estou perdendo um tempo, mas eu não estou. Então, esse é um desafio. Ah, eu vou parar para ouvir as crianças, sendo que eu tenho um monte de atividade para passar, eu tenho prova para aplicar, eu tenho atividade de matemática para aplicar. Esse hoje é o nosso maior desafio. Conseguir parar para ouvir vocês, principalmente aqui na escola. Entendido? Próximo. Você pode citar exemplos da justiça restaurativa nas escolas? Sim, posso. Nós temos casos de crianças que sofrem bullying.
Sabe o que é bullying? Eu sei. E a gente faz isso, não faz com os colegas? Não é? Não faz? Ótimo, que bom que vocês não sofrem bullying, né? E umas situações exitosas nossas que a gente vê que resolveu bastante, ajudou muito, são de crianças que sofriam bullying, tá? E eu ainda sofro. E Eu sofro. olha lá. Eu também sofria. Eu sofria, né? Parei. Parou? Não acontece mais? Você pode falar sobre isso? Às vezes dou uma zoada ainda, mas não diminui bastante. Isso, você também sofre, não tá? E a gente precisa falar sobre isso, não é? Então, essas situações que acontecem e a gente acaba tendo êxito dentro do espaço escolar, é quando a criança que sofre bullying consegue falar isso e consegue fazer um pedido para quem causa o bullying. Eu não quero mais que você faça Faz isso um comigo. boletim de ocorrências. Um boletim de ocorrência na roda de conversa. Eu estou agora dizendo que eu não aceito mais que falem isso de mim. Eu sou baixinha? Ótimo, eu sou baixinha e eu tenho as minhas qualidades como baixinha. E tá tudo bem. Eu também preciso me aceitar e me respeitar, certo? Então, os casos de bullying, a gente tem tido, assim, muito sucesso no círculo de diálogo, de falta de respeito. Quando a gente pergunta para a criança assim, você respeita os seus colegas? Eles dizem assim, eu respeito se me respeitar. E aí? Como que é isso que funciona? Não é? Então, nós temos sim, bastante situações de benefícios, de êxito que acontecem na escola depois do diálogo, não só com crianças, com adultos também, adultos, jovens, adolescentes que sofrem violência. E quando ele tem a oportunidade de dizer como ele está se sentindo, isso já começa a melhorar aqui dentro. Às vezes, eu não vou conseguir ajudá-lo, mas a gente vai trabalhar em fortalecimento. Como que eu fortaleço? Fortaleço cada um a saber lidar com aquilo e a dizer o que sente e a expressar os seus sentimentos. Se colocar, eu não aceito. Eu não quero que você me bata. Uma vez uma criança disse assim, no infantil 4. Hoje você vai me bater? Perguntou para o colega. E a mãe disse isso para mim, que ele perguntou para o colega se hoje ele ia bater nele. E naquele dia eu pude trabalhar com a mãe dele e dizer o seguinte para ela. A partir de hoje, você vai pedir para ele que ele não vai perguntar se hoje ele vai bater. Você vai dizer o seguinte, hoje você não vai me bater, sabe por quê? Porque você precisa me respeitar. E eu só quero ser seu amigo, mas me bater eu não aceito que você me bata. Então a gente precisa se fortalecer para dizer não à violência. E é isso que o círculo de diálogo traz pra gente. E ele é transformador, não só na vida dos adultos, como na vida das crianças, até os pequenininhos lá de 3, 4 aninhos. Pronto? Como a comunidade pode se envolver na justiça restaurativa? Então, para a comunidade se envolver, a gente precisa mostrar. E hoje, um pouquinho do que está sendo mostrado aqui é a justiça restaurativa na educação. E a gente traz a comunidade para participar. A comunidade participa? Sim, nós trabalhamos hoje no Núcleo de Justiça Restaurativa. E esse núcleo faz parte do programa Maringá da Paz. E toda a comunidade pode ser recebida aqui no núcleo. Nós atendemos famílias, atendemos escolas, professores, todos os profissionais que trabalham na educação, tá? Então, a gente pode levar isso para a comunidade. Mas a gente precisa convidar os pais também para vir para a escola. E sabe o que a gente tem feito para trabalhar com a comunidade? Nós temos convidado os pais. Sabe aquela turma que está dando muito trabalho? Que as crianças não respeitam mais a professora, que estão se batendo, que estão brigando? Aí sabe o que a gente faz? Eu conheço. Então, mas sabe quem a gente chama? Os papais. Aí a gente convida eles para um círculo de Papais diálogo e mamães também. E aí a professora conversa com eles, diz para eles como ela se sente naquela sala de aula onde ela precisa ser escutada e pede uma ajuda para os pais. Pede para os pais contribuírem na orientação dos seus filhos quanto ao respeito com os colegas e com os professores, que tem surtido, muito efeito. A gente orienta os pais, nesse momento, sobre a questão do uso da tela,
de ficar muito no celular. É mesmo. De ficar assistindo coisa que não pode, jogo Besteira. violento, a bailarina caputina. Essas porcarias aí. Isso não pode. Morro. Isso Isso pode causar até transtorno mental. E tem gente que até obriga as outras pessoas a jogar. Justamente. Então vocês precisam aprender a dizer Não. Muito bem. Isso mesmo. Aí mais um próprio nome desse negócio brain rot significa podridão cerebral, o cérebro apodrecendo ou qualquer coisa não falando sobre... Que maravilhoso, gente. Achei alguém que tá falando a minha língua. Muito bem, então precisa da tua ajuda pra gente ajudar a falar com os pais. Eles não podem simplesmente dar o celular na mão do bebê de 3, 4 aninhos e deixa ele vendo toda aquelas violências que chega na escola, a criança pega a faca e imita o quê? Imita a violência. Por quê? Porque ele está vendo essa violência. Então, não à violência e não aos... Não aos... Esses jogos, como que você falou o nome? Repete? Brain rot. Isso, muito bem. É muito verdade. Muito bem. Próximo. Você pode falar até Só porque a bem. pessoa vê pouca cena de violência, ela já pode se tornar violenta? Olha, criança, ele é muito do imitar e do ver, É mesmo. tá? Se a criança convive com o adulto trata ele com respeito, com carinho, com atenção, não é natural que essa criança não faça o mesmo. Agora, uma criança que é exposta à violência, nem que esteja na tela, a tendência dela é repetir aquilo, tá? Então, se uma criança, literalmente e verdadeiramente falando, tá? Criança exposta à violência, qualquer tipo de violência, ela vai também fazer aquilo. Ela vai literalmente imitar o que está sendo transmitido. Com certeza. Talvez Ela até vai sem... fixar mais. Isso, às vezes até sem ter a noção daquele perigo. E às vezes acaba levando ao pé da letra. Muito bem. Porque então da minha escola a professora então já chamou umas 5 vezes nesse ano os pais e mais continua do mesmo jeito que começou lá em fevereiro. Então nós vamos ter que fazer uma conversa lá bem profunda. Qual é a próxima? Decorei. A gente pode fazer aqui. Ué, ainda eu. É você, então vamos lá. Então. Quais são as suas perspectivas futuras para a justiça restaurativa? Ai, meu Deus. Que todas as escolas pratiquem, que os alunos pratiquem, que a gente tenha liderança dentro da escola e que essas lideranças sejam vocês, os alunos. Já pensou? Vocês facilitarem um círculo de diálogo? Vocês conseguirem fazer com que os colegas falem sobre essa questão da indisciplina, do bullying, da violência dentro da escola? Então, a minha expectativa e a minha perspectiva, porque nós trabalhamos muito para isso, é que realmente todas as escolas trabalhem efetivamente com o círculo de diálogo e aprenda a ouvir e a falar com respeito para resolver as situações. Sim, e na maioria das escolas todo mundo fica falando um monte de palavrão também, né? Sim. E aí, quando é assim, a gente também tem que trazer as famílias, sabia? Porque tem adultos que, infelizmente, mesmo sabendo que não pode, quando viu, o papai fala o quê? Escapou, não é? Então a gente precisa trazer também o papai e a mamãe para a gente conversar sobre isso. Nem lá no desenho do Chaves, quando ele faz alguma coisa errada, ele fala, escapuliu. Escapuliu. Entendeu? Se escapuliu, mas está vindo de algum lugar. Então a gente tem que fechar a torneira. Qual torneira? A torneira das coisas ruins, do xingamento, dos maus tratos. Todos esses tipos de violência a gente tem que fechar. E o círculo de diálogo já vai ajudar para isso daí. Bom? Nossa, pronto. Sou eu. Agora é você? Tá. Fala um pouco sobre a sua experiência profissional com a justiça restaurativa. Bom, a minha experiência começou em 2017. Na Secretaria de Educação, nós recebemos um convite da Universidade Estadual de Maringá. Da UEM? Da UEM, muito bem. O programa PROPAS, que é o Programa de Pacificação da Universidade Estadual. E nós fomos convidados a participar de um projeto para a gente conhecer a justiça restaurativa. E naquele momento, eu estava ali à frente desse projeto. Fui fazer o curso, me apaixonei pela justiça restaurativa e aí a partir daí nós começamos a levar para as escolas e fizemos um projeto. Primeiro escolhemos 5 escolas e 4 CMEs na época. Pelo visto é o Maringá da Paz, né? Isso, muito bem. E aí é o programa Maringá da Paz. E aí então, depois que a gente foi fazer a formação, nós conseguimos fazer a formação para os professores. Surgiu, olha, na verdade ela não surgiu em Maringá, tá? Na verdade a justiça restaurativa
Ela já acontece há muitos anos em outros países, tá? Norte-americanos, não é no Brasil. No Brasil, começou mais ou menos em 2010, 2014. Começou a justiça restaurativa vindo bem devagarinho. Só que mesmo nós demorando para conhecer a justiça restaurativa, hoje Maringá é uma cidade que está à frente em nível de mundo. Por quê? Porque hoje a justiça restaurativa está dentro de todas as 120 escolas municipais. Tem 120 escolas. 120 unidades. Nós temos 54 escolas e 60, acho que 4 CMEs, não é isso? 66, né? Acho que 66, é isso mesmo. 66 CMEs. Não, é 76, então. Não, dá 120. Dá Porque 120. 76 mais 54 é igual a 120. 120. Isso mesmo. E olha que já está evoluindo, já temos mais escola para inaugurar. Então a gente tem que realmente levar a justiça restaurativa para todos esses espaços. E a justiça restaurativa, então, ela não começou aqui. Na verdade, ela foi trazida aos poucos lá do Poder Judiciário. Por que eles escolheram trazer ela? Por quê? Na verdade, a justiça restaurativa não deu muito certo lá no Poder Judiciário. Ela acabou se segmentando um pouco. Por quê? A justiça restaurativa ela é a justiça do povo para o povo. Por quê? Porque é dentro do grupo, é dentro do diálogo que as pessoas vão encontrar o melhor caminho. Entendeu? Por isso que ela é a justiça do povo para o povo. Não é que nenhum por todos por um. Isso mesmo. Respondi ou ainda não? Respondi? Como a justiça restaurativa não teve em Maringá? Bom, a justiça restaurativa, desde 2017, como eu falei para vocês, era um projeto piloto. Em 2018, nós tivemos aí o início dessa evolução com a instituição de uma lei municipal, a Lei 10.625. Essa lei, ela instituiu a justiça restaurativa no município. Criou o Conselho Gestor, criou o Núcleo de Justiça Restaurativa, Conselho Gestor do Programa Maringá da Paz. Conselho de classe? Não, Né? é diferente do Conselho de Classe. O Conselho de Classe, os professores vão sentar em grupo para conversar sobre vocês, sobre as notas, o que vai fazer, quais são os encaminhamentos, não é isso? E o Conselho Gestor do Programa Maringá da Paz, a mesma coisa, senta em grupo para conversar juntos sobre o que precisa ser feito para Maringá ser incendiada de paz. Entendeu? Aí, isso aqui. A gente chega para quê? Para semear as sementes. Para atacar fogo da paz. Fogo da paz. Não pode ter nenhum tipo de violência. É o fogo da paz. Seria a gente semear, sabe? Pegar sementinhas. A gente usa muita sementinha do girassol. Sim. Né? Então os bombeiros seriam os vilões? Não, eu acho que eles seriam, na verdade, se você fosse ver, aqueles que nos ajudariam a apagar esse fogo da violência, né? E trazer mais aquele fogo, sabe aquele fogo a tocha quando a gente vai para as Olimpíadas? Sim. Que dá aquela luz pra gente? Sim. Então, na verdade, seria, acho que, iluminar, né? Que a justiça restaurativa, ela veio para iluminar, para trazer a luz para as pessoas entenderem que por qualquer que seja o conflito, através do diálogo, nós conseguimos sim resolver. Então, como você falou, a justiça restaurativa evoluiu de que forma? Essa lei. Só que também tivemos outras leis. Nós temos a Lei 10.851 de 2019, que ela instituiu a justiça restaurativa na educação. Inclusive, sim, ela é específica da educação. E ela também institui as comissões de paz. Que toda escola precisa ter comissão de paz. E quem sabe a gente pode começar a organizar para que cada turminha tenha uma comissão de paz. A turminha que vai sentar para conversarem e juntos conseguirem ali trabalhar com a transformação desses conflitos. Isso em caso não dá certo? Já deu certo. Mas você fala assim do diálogo, sempre dá certo. Sabe por que dá certo? Porque mesmo que as pessoas estiverem bravas, com raiva, a tendência é o tempo elas se acalmarem e depois sentar para conversar. Muito grave também pode ir para a justiça restaurativa. Só que tem situações que elas vão caminhar com a justiça restaurativa e vão caminhar com a justiça retributiva, que é a nossa justiça tradicional, tá? Se a pessoa cometeu um crime, ela precisa pagar por esse crime, certo?
E também ter alguns anos de prisão, né? Dependendo da situação, sim. Mas o que a justiça restaurativa propõe é a não judicialização. O que é isso? Situações menos complexas, que podem ser resolvidas através do diálogo, não precisam passar por processos. As pessoas podem resolver isso através da mediação de conflitos, através da conciliação, através do diálogo. Como você recomenda já recomendou alguém para o psiquiátrico? Bastante. Uma pergunta muito boa. Nós temos muitos profissionais que, com o tempo na profissão, eles adoecem, eles ficam adoecidos. E aí, mentalmente mesmo. E quando a gente recebe isso, a gente já sente como eles estão à flor da pele. E aí a gente solicita apoio. Hoje, Tem casos de crianças. crianças também, muitas crianças. Hoje a Jéssica está aqui e realmente a gerência da GAP, que é uma gerência de apoio interdisciplinar, cuida justamente disso. É né? como se fosse o braço direito da... É isso mesmo. Da educação, Uhum. isso mesmo. Para cuidar, porque quando que nós adoecemos? Quando alguma coisa não está bem aqui dentro, não é verdade? E quando que a gente adoece mentalmente, socialmente? Quando a gente não está em boas relações, quando a gente está em sofrimento. A justiça restaurativa, ela também funciona por uma família? Você já resolveu? Muito. Hoje de manhã mesmo, a família que a gente acolheu foi justamente uma situação de família, do adolescente, que não quer mais ir para a escola. E aí a gente chama a família para a gente conversar sobre isso. Quais são os resultados que você viu ao trabalhar com justiça restaurativa? Bom, os resultados são muitos, né? Mas os avanços que a gente vê é quando as pessoas que passam por lá com as situações de conflitos, elas não retornam e elas voltam e dizem, Silvana, tá tudo bem, a gente conseguiu encaminhar, meu filho voltou a estudar, meu filho está fazendo acompanhamento psicológico, eu também estou. Então, quando a gente vê essas situações acontecendo, a gente fica muito feliz, porque a gente viu que o trabalho deu certo. Você nunca teve algum caso assim que não deu certo? Que não deu certo? Deixa eu pensar. Porque quando a gente chama para conversar, porque a gente quer que dê certo, né? Então, o que não deu certo? Não me lembro agora. Isso é bom, né? Isso é bom. Muito bom. Muito bom. Bom, como você avalia os círculos de paz nas escolas hoje em Maringá? Bom, hoje eu avalio o Círculo de Construção de Paz. Quando você fala em Maringá, eu não consigo fazer essa avaliação em Maringá, tá? Eu consigo fazer essa avaliação pelo núcleo mesmo, pelas escolas. Hoje nós temos muitos círculos de diálogo com os pais, como eu falei para vocês, principalmente da educação infantil, de crianças de 4, 5 anos, que a gente precisa trazer os pais para esse diálogo. E eu avalio que quando a unidade escolar se fortalece, trazendo as famílias para esse círculo de construção de paz, para falar sobre as situações difíceis que estão acontecendo, sobre as dificuldades que os pais encontram, os profissionais da educação também encontram, a gente encontra caminhos juntos. E o que acontece? A escola se conecta mais com as famílias. Hoje, o que está acontecendo? Se a criança chegar e falar assim, mãe, hoje o meu colega me deu uma rasteira e eu me machuquei. Quase não acontece isso na escola, não é verdade? Quase não acontece. Quase não acontece, muito pouquinho. E aí, você chega em casa e fala assim para sua mãe, mãe, hoje aconteceu tal coisa, o meu colega me deu uma rasteira e ninguém viu e ninguém fez nada. Como é que a mamãe vai ficar? Magoada. Muito brava, muitas vezes vai vir da Revoltada. escola, revoltada, vai virar uma onça. Não vai? Porque uma mãe protegeu o filho, ela não viu uma onça. Só que daí ela fica tão onça. Que o filho tem exagerado. Isso, ela fica tão onça que daí ela vem muito brava na escola. Ela vem conversar com a diretora. E ela fica muito brava. E aí a gente precisa, não, isso mesmo, não consegue enxergar. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Acolhe essa mãe, escuta ela tá defendendo o bem mais precioso da vida dela. A gente acolhe ela. E depois diz para ela que nós vamos conversar com a professora, vamos conversar com o colega, vamos ver o que aconteceu. E depois a gente senta todo mundo para conversar. Aluno com aluno, adulto com adulto. E aí a gente consegue chegar
num acordo. Só que o pior, sabe o que é? É quando as pessoas, antes de virem para a conversa, vão para as denúncias. Procura a delegacia, procura um monte de lugar. E depois vai acabar onde essa situação? Na delegacia e depois aonde? Na conversa aqui na escola. Na conversa. Então, tudo a gente precisa resolver dentro da escola com diálogo. Aqui na escola nunca aconteceu, né? A gente sempre resolve as coisas no diálogo e as coisas sempre se acalmam. Ainda bem. Do jeito ou de outro, sempre vai acabar na escola. Então, é muito mais fácil começar da escola do que ficar antes problema da delegacia, depois... Muito bem, é isso mesmo. Esse é o objetivo. É vir aqui antes, dialogar, não precisar ir lá judicializar uma situação que vai realmente precisar. Você foi lá na escola conversar com a equipe? Não. Então vai lá na escola. É lá que a gente vai conversar. É lá que a gente vai encontrar o caminho para que todos fiquem bem. Bom, agora para finalizar uma mensagem para nós da sala de altas habilidades para organização. Bom, uma mensagem para vocês. Como eu gosto de olhar no olhinho, né? É que vocês acreditem no potencial de vocês. Não deixe que ninguém fale o contrário. E que vocês realmente continuem estudando. Sejam ponte de articulação entre os colegas, entre as famílias de vocês. E que vocês continuem brilhando como girassol. É isso. Tudo bem? Obrigada. Nada. Natan vai ter alguma coisa para você. Nós, alunos da sala de recurso Altas Habilidades e Superdotação da Escola Dr. Oswaldo Cruz, queremos agradecer pela participação em nosso podcast na escola. Agradecemos pela disposição em compartilhar suas experiências e conhecimentos conosco. Esperamos que você tenha gostado da participação no nosso podcast todo quanto nós gostamos de ter você conosco. Professora Sueli Cordeiro dos Santos e alunos. Obrigada.